E aí? Caião, em Mateus 18:7, a Bíblia diz que é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Você crê, Caio, baseado nessa palavra, que toda desgraça que nos acometeu no caminho do Evangelho era de inevitável acontecimento? Era de inevitável acontecimento e de total responsabilidade dos que fizeram. Sim. Que esse é o dilema e a tensão e é o paradoxo de tudo na Escritura. É que de um lado era necessário que assim acontecesse, de um outro lado todo mundo que fez acontecer é responsável por tudo que fez acontecer porque quis. Olha isso. Que eu já expliquei diversas vezes, já apelei até para a física quântica, mas não vou fazer isso hoje não. Sim, claro. Basta o cara saber disso, que era inevitável que assim acontecesse. E todos que fizeram acontecer são responsáveis por tudo que fizeram acontecer. Mas são elucubrações que eu já repeti tanto e elas não são compreendidas que me fazem ficar até sem ânimo de explicar outra vez. Mas é esse o fato da Escritura. É aí que a gente tem que viver, sabendo disso. Era inevitável e quem fez acontecer, fez porque quis fazer acontecer. Por isso não brinque com o exercício da sua vontade. E nem use a soberania de Deus como desculpa para dizer aconteceu pela sua total inevitabilidade. Não. É tudo evitavelmente evitável, inevitavelmente inevitável. Por quê? Porque Deus conduza tudo como uma marionete? Não. É porque o processo histórico que vai sendo vivido e absorvido, quando não é processado em amor, mas por qualquer outra coisa que não seja amor e fé, se for ganância, poder político, qualquer outro mecanismo ou motivação, corromperá o que quer que seja, incluindo o Evangelho. Qualquer coisa fica corrompida quando esses elementos entram no processo. E o Evangelho também. Então era inevitável que assim fosse, mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. E é interessante que o escândalo aí não é Nero, não é o imperador Augusto, nem viria a ser o Tibério, nem Calígula, nem nada disso. O escândalo ao qual Jesus está se referindo é aquele que não entra pela porta do reino e nem deixa entrar. É aquele indivíduo que serve de tropeço para quem está entrando no Evangelho, crendo na palavra. Não é entrando na igreja. Hoje em dia, você fala entrando no Evangelho, o cara fica pensando, ele ia se batizar, aí ele leu alguma coisa e não veio mais aqui, então aquele cara foi um tropeço para o Evangelho. Não, vai ver que o sujeito entendeu que ia entrar numa fria e está procurando agora andar no Evangelho. O tropeço para o Evangelho é outra coisa, é aquele que se aproxima das pessoas. E Jesus diz em Mateus 23, e faz dessas pessoas 2 vezes mais filhas do inferno do que elas próprias. Conseguem adoecer essas pessoas e vacinar, inocular um anti-evangelho nessas pessoas, de modo que quando o evangelho agora chega, elas já não querem. Ou é porque elas chamam você de herege, ou é porque elas estão tão revoltadas com o engano que sofreram, ou é por qualquer dessas outras coisas. Esses são os verdadeiros escândalos. Como Jesus disse, é quem faz o pequenino tropeçar, é que faz aquele que queria luz, agora dizer não, a luz é trevas. Esse aí é melhor lhe amarrar uma pedra de moinho ao pescoço, ele mesmo. Jesus está dizendo, se ele cometesse suicídio era um mal menor do que o que ele está fazendo para os outros. A visão da igreja de escândalo é muito simplista e totalmente comprometida com a visão moral de causa e efeito. Tópicazinha, moralistazinha ali de igreja, prédio, pastor, é um negócio do tamanho da cabeça de uma noja. Exatamente. E o que se refere esse ai daquele? Isso é em relação às consequências? Ai daquele que se tornar esse escândalo. E esse cara só consegue se tornar esse escândalo se ele tiver consciência. Ele só consegue ser escândalo quem tem consciência do contrário. Entendeu? Não é aquele que não tem nenhuma consciência. Esse não é um escândalo, é só um aparvalhado. É só um idiotado. O Henri Cristo não é um escândalo. É só um doidinho. Não é? Não tem consequência o Henri Cristo. Nenhuma.
Nunca, não é um escândalo, não é um falso profeta, coitado. Ele é só um cara lunático, aí, ligando para os outros, dizendo, pô, me chama, porque eu vivo disso, eu preciso aparecer na mídia, eu preciso de exposição, porque é isso que movimenta o meu negócio e tal. Mas ele está lá representando um papel. Eu estive na casa dele. Esteve, né? É muito... Os meninos aqui também. Então, é muito doido. Não é só uma brincadeira, a parvalhada. Agora, o cara que sabe, você vê que ele sabe qual é o evangelho, mas por ganâncias, por cobiça, por poder, por barganha, por inveja, pelo que quer que seja, ele pega o que é verdade, deixa de lado e cria algo que é para ele se locupletar, e ainda que isso vá trilhando, vá arruinando, vá esfalfando, vá esfolando a alma dos outros, mas ele prossegue porque ele acha que ele está tendo vantagens contemporâneas, ele está satisfazendo o seu ego, ou o que quer que ele queira satisfazer com aquela coisa. Esse aí é o escândalo, porque ele sabe e faz deliberadamente, e tem consciência. Ele só desistiu da verdade, ele trocou a verdade pela mentira, deliberadamente. E o que vai acontecendo com os outros? Sabe? Tem forma de piedade, mas negam o poder de Deus, como diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, descrevendo esse mesmo espírito. Esses são os escândalos. São esses que vivem assim, conforme Paulo descreve em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 7. Ele diz que nos últimos dias superabundariam com essa mesma atitude, com esse espírito, com essa ganância no nosso meio, que seria assim: ai daquele pelo qual vem, que pratica isso. O escândalo não é nada, nunca é nada humano, é aquela coisa anti-humana. O escândalo em Jesus não é a pessoa que teve uma fraqueza de natureza emocional ou de caráter, seja lá o que for, como a da mulher de João 8 e adulterou. Aquela ali não é um escândalo. Olha, está arrependida, tá? Nem eu tampouco te condeno agora. Ela vai e vive diferente, não peques mais, e finito. Morreu o assunto. O escândalo para ele não é Zaqueu publicano, que estava lá no mundão fazendo besteiras, até caiu em si. Isso não era o escândalo. O escândalo para ele é o sumo sacerdote. O escândalo para ele são os mestres da lei. O escândalo para ele são os que se assentavam na cadeira de Moisés para controlar a alma dos outros. O escândalo para ele são esses que não entram nem deixam entrar. Escândalo para eles são esses que ficam perseguindo todo bem, apelidando todo bem de mal. Esses são os escândalos, e que por suas vidas impedem outros de entrarem, e que quando estão dentro, agem, quando vão sendo descobertos de maneira tão nojenta, que fazem os que estão entrando dizendo: eu não quero nunca mais saber disso. Aí Jesus disse: é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço, porque vocês estão fazendo muito mal. Caiu na parábola do filho pródigo, o escândalo é mais o que ficou do que o que foi? O escândalo? É claro que foi o que ficou, foi o escândalo. O que foi seguir um caminho humano, o que ficou fez um caminho desumano, perverso. O que foi estava ali, igual um bobo, primeiro querendo saber como é que era o mundo, aproveitar tudo, saber os gostos, as bocas, beber todas, pegar todas, um bobão. Até que cai em si, diz: meu Deus, eu sou um idiotado. Aí volta arrependido, e o pai vai na direção dele, o abraça, o perdoa, ele recebe o pai, se deixa perdoar, se deixa acolher, entra na casa, não discute, não fica pedindo para fazer obras meritórias. O pai diz que ele está perdoado, ele aceita o perdão. Agora vem um outro irmão, que era dono de tudo e não usufruía de nada, que era dono de todos os rebanhos e se negava a comer um novilhinho, um cabritinho cevado, e que tinha perdido o irmão e agora o recuperara, e fica ponderando o que é que vale mais, se é um irmão ou é uma vaca que tinha sido imolada para o churrasco da volta do irmão. Quem é que é o escândalo? É o que na sua tolice humana praticou
insensatez e se arrependeu, ou é esse outro que, na sua presunção de juízo, acha que uma vaca vale mais do que um homem, que não participar da alegria de um pai que recebe o filho pela ressurreição é um boicote que se possa praticar, e ficar do lado de fora da festa da reconciliação é um direito que ele tem, e manter aquela raiva é porque ele é superior ao pai na espiritualidade, no julgamento e no juízo. Quem é que é o escândalo? Quem é o escândalo? Quem é que Jesus disse que era o escândalo? E quem quer que leia o Evangelho todo assim só vai enxergar isso.